Olá, pessoal. Mais uma vez estamos nós aqui do canal Israel no Caminho para compartilhar com vocês o que nós temos aprendido com o estudo das Parashot. Eu estou aqui hoje com a nossa querida Ivani Camargo. Shabbat Shalom, Ivani. Shabbat Shalom, Alex. Shabbat Shalom a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Shabbat Shalom. É verdade, é sempre bom estar com vocês aí. A gente sempre agradece essa oportunidade de vocês nos receberem na casa de vocês para ouvir o que a gente tem a falar. E a gente aprende muito em todo esse estudo, né? E para esta semana, a paraxá é dupla, são duas. É a Tazria, que significa conceber, e a Metzora, que significa leproso, né? E elas estão juntas, não vai dar para falar de tudo, mas a gente vai falar de um tema que é muito importante para nós hoje ainda, e sempre foi e sempre vai ser, que é purificação. Nós vamos entender que a gente precisa ficar limpo perante o Senhor. Para Tazaria, a leitura para vocês depois acompanharem está em Levítico 12, do versículo 1 até o 13, versículo 59. Na Haftará está segundo Reis 4, 42 a 5, 19. Na Brit Hadashah, Mateus 8, de 1 a 4, e Tehillim, Salmos 106. Lindo esse salmo. Ele conta a história, ele reconta a história da jornada do povo de Israel. Para a Metzora, nós temos na Torá o Levítico 14, 1 ao 15, 33, na Haftará, segundo Reis 7, do 3 ao 20, na Brit Hadashah, Mateus também 23, do 16 até o 24, 2, e depois os versículos 30 e 31. E no Salmos Terrilim 120, que a Ivani amou esse salmo, né? Amém. Tá bom. Bom, então, ó, o tema é purificação, é ficar limpo, né? Ficar limpo perante o Senhor. Mas nem sempre a gente consegue ficar limpo, nem sempre a gente consegue perceber que não está limpo. Mas tem coisas que são gritantes às vezes. E uma das coisas que às vezes, uma das coisas que é gritante é a lepra, né? Ou essas doenças dermatológicas, elas aparecem. Lá na Bíblia, elas são chamadas de lepra, mas pode ser qualquer doença dermatológica que acaba sendo visível, você acaba sendo exposto. E normalmente a gente começa pela Torá e depois vai para as outras partes. Só que hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou entrar naquela passagem de Mateus. Na verdade, Yeshua desceu do Sermão do Monte. Quando ele desceu do monte, para que ele tinha dado o sermão, aparece lá no versículo 2: E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou o Messias, dizendo: Senhor, se quiseres, se quiseres, podes purificar-me. E Yeshua estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo, limpo da lepra. Você consegue imaginar? A lepra é uma doença contagiosa. As doenças dermatológicas muitas vezes são contagiosas. E a ordem era: fique afastado das pessoas com doenças contagiosas, como a lepra. E Jesus não ficou afastado. Jesus falou: Eu quero te limpar.
Fica limpo, ordena. E ele tocou na doença, na ferida dessa pessoa. Que coisa impressionante que Yeshua é capaz de fazer. Nós podemos pedir para ele, limpa-nos, e ele vai limpar. Ele quer que a gente esteja limpo. Mas ele complementou. Ele disse-lhe ainda então Yeshua: olha, não sai contando para os outros, não diga para ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Então, dentro de toda a instrução que o povo de Deus recebeu, eles tinham que fazer sacrifícios e, quando tivessem limpos, ele, ele precisava passar pelo sacerdote para o sacerdote dizer: sim, você está limpo. Que negócio é esse de passar na mão do sacerdote aí, ô Ivani? Conta um pouquinho para mim esse negócio. Pois é, né? Como eu fico assim impressionada como Deus é didático, sabe? Assim, ele é didático, ele ensina todas as questões assim, ele mostra de uma forma muito clara o que ele estava pensando. E assim, quando ele aqui em Levíticos, ele fala, né, para fazer o ritual que é o ritual de limpeza, de sarar da lepra, né, sarar de lepra, de doenças e tal, tudo. Então ele fala, mata a ave, tinha duas aves, né? Mata uma, a outra voa, lava tudo na água e aquele escarlate, o sangue vai limpar todas essas coisas, né? O sangue vermelho vai limpar tudo isso. Isso, assim, para mim era uma cara, assim, um jeito didático de explicar o que Yeshua faz e fez, né? Então, assim, a ave morta é o sacrifício de Yeshua, né? A morte dele na cruz e tudo que ele passou. A ave viva é a ressurreição, a vida restaurada, restaurada, com esse sacrifício lá no começo, né? A vida restaurada. E a água viva é o Espírito Santo, a palavra de Deus, assim, que limpa, vai limpando. É esse sangue redentor e a palavra que vai limpando a gente. Então, assim, é como se eu visse, sabe, assim, na minha experiência de salvação, é como se eu visse todas essas etapas, assim, na salvação. Então, assim, é, a gente sabe que as impurezas afetam toda a vida da gente, né? As impurezas, assim, a gente está no mundo, a gente tem contato com impureza, a gente sabe de todas essas questões, mas aí Jesus vence a impureza com a pureza, né? É difícil a gente pensar isso, porque uma coisa purificada, quando entra em contato com alguma coisa impura, ela fica impura. E Jesus é o contrário disso. Ele, com a sua pureza, vence a impureza que estava em nós, né? E, e é assim. Eu vejo dessa forma esse sacrifício, como Deus Legal. falou. E depois vejo a questão dos leprosos, porque como isso significa essa contaminação que o pecado traz mesmo, né? Que é uma coisa que a gente não pode vencer sozinha. E como que o pecado isola, isola, às vezes assim, a gente, quando comete alguma coisa, a gente fala, não, ai, deixa eu ficar aqui na minha, não sei, né? E como ele isola. E no final, o que Deus quer é que a gente fale para Ele sobre os nossos pecados, né? Reconheça que a gente pecou, peça para que Ele limpe os nossos pecados. E, enfim, e Legal. Ele faz tudo isso, né? Com Yeshua, o sangue de Yeshua limpa todos esses nossos pecados. Legal.
Agora, você quer falar sobre isso também? Fala um Não, pouquinho, e daí eu eu quero. queria Não, falar. não, eu achei legal. Você falou um monte de coisas interessantes aí, Vani, porque, na É, verdade, é, primeira coisa, a impureza, é, é, ninguém quer se aproximar da impureza, né? pois é, Porque ela contamina. E Deus não consegue viver com a nossa impureza. Ele quer que a gente se limpe, fique puro, e por nós mesmos a gente não consegue fazer isso. é, Quem conseguiu fazer isso foi Yeshua, que é o próprio Deus, né? Que pagou o preço do pecado. O preço do pecado, o que que é? A morte, né? E ele pagou com a vida dele o preço do pecado. E eu tenho que me apropriar disso. Eu tenho que me apropriar disso, porque senão eu vou continuar impuro e eu não posso aparecer perante Deus impuro. Quer dizer, as pois minhas é, orações, Deus quer que eu esteja limpo para me aproximar dele, né? É, e Deus cria ilustrações para a gente. E esse negócio, todo esse ritual em torno da lepra, é uma ilustração mostrando que nós estamos separados dele, né? O leproso, aquele com doença dermatológica, ele não estava puro, então ele estava separado de toda a comunidade e de Deus também, né? Mas hoje a gente pode se aproximar de Deus através de Yeshua, e foi que aquele leproso, né? Aqueles versículos lá eu achei tão fantástico, né? O leproso se aproximou, adorou e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O que que Jesus falou? O que que Yeshua falou? Eu quero. é, Yeshua quer que a gente esteja limpo, que a gente esteja purificado. E ele acaba sendo o instrumento, porque ele falou, eu quero, e colocou a mão naquele ser impuro. Yeshua coloca a mão em nós, seres impuros, e diz: fique limpo. Mas a gente tem que se aproximar dele. Aquele leproso precisou se aproximar de Yeshua. Então, uhum, nós não podemos ficar distantes de Yeshua para que essa limpeza atinja a gente. É algo tão importante isso, Ivani, e Ivani e todos nós, né? Quer dizer, todos nós passamos por isso e hoje, graças a Deus, eu tenho a certeza de que eu estou com o coração limpo para me aproximar de Yeshua toda vez que eu preciso conversar com ele. A Ivani, tenho certeza que também. E muitos de vocês eu tenho certeza também. E, mas Deus cria ilustrações para a gente, porque a gente é muito visual, bastante auditivo, a gente tem que ver a coisa materializada. E aí, Yeshua falou para aquela pessoa, que eu não sei idade nem nada, mas era um leproso, falou assim: agora vai e te mostra para o sacerdote. Para quê? Para que todo mundo para que isso sirva de testemunho ao povo, a todo mundo, de que você está limpo. Era um sacerdote que podia dizer isso. E nós temos um sacerdote, o maior de todos, que é o próprio Yeshua. É ele que diz: ah, sim, você está limpo, é você que está limpo, porque nos aproximamos dele. Uma outra é, coisa interessante que a impureza não era só com, com o ser humano. A impureza podia estar em cima de roupas, né? Tem uma passagem lá, eu não sei, eu não estou achando aqui, mas o que importa é o seguinte: as roupas poderiam ter impurezas também, e elas uhum, também precisavam ser limpas. Eles chamavam de lepra na Bíblia, mas a gente poderia chamar talvez de um mofo, alguma coisa assim. E você não vai andar com uma roupa mofada, vai? Eu apanho da minha mulher se eu ficar botando uma roupa mofada. E eu também não quero.
Então temos que limpar isso, temos que tratar dessa impureza. E uma coisa que eu achei muito interessante é que Deus se importa tanto com a gente que ele vai preparando a gente para o futuro. É, todo o povo estava na época de Moisés, né? Eles estavam onde? Eles estavam no deserto. Eles andaram 40 anos pelo deserto, né? E aí, uma coisa interessante em Levítico 14 foi quando Deus mandou Moisés contar para eles, né? No versículo 34, quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar praga de lepra a alguma casa da terra de vossa possessão. Opa! Então, Deus diz assim: o, o lugar onde você mora também tem que estar limpo. Ele não pode estar imundo, ele não pode estar sujo. Eu não quero que você viva num meio imundo. Eles estavam no deserto ainda, mas Deus já foi preparando eles para quando eles fossem entrar na Terra Prometida. Então, você olha para a casa da Ivania aí, que está atrás dela, é uma casa limpa. Por quê? Porque ela zela por isso. Se tem alguma impureza, ela vai lá e vai passar o paninho, vai tratar de colocar a casa em ordem. E nós devemos fazer isso também com a nossa casa, né? É, é a nossa casa até o nosso próprio corpo, a casa de Deus, né? Tá certo? Isso. O templo onde Deus reside através de seu Santo Espírito. Quer dizer, nós temos que ter um cuidado imenso com purificação, imenso. Não podemos nos descuidar disso e somos dependentes de Deus, somos dependentes de Yeshua para isso daí. Ivani, E, oi. fala, o que que você quer falar mais? Interessante também, como você estava falando, que foram os purificados que foram falar para os outros, né? Aqueles que foram curados da sua lepra, né? E os 10 leprosos que estavam lá, eles foram no, lá no exército, no acampamento dos sírios que estava vazio, né? Eles foram lá. Eles viram que viram a cura. Quando Yeshua veio, ele curou os leprosos, né? E aí, assim, isso mostra que os próprios que foram curados é que se tornaram os mensageiros, tanto lá no antigo, no antigo, lá em Levítico, como também com Yeshua. Por quê? Porque aqueles que são purificados, aqueles que sentem no seu corpo, né, a purificação na sua alma, no seu coração, são aqueles mais apropriados para falar sobre a purificação que Jesus traz dos nossos pecados. E eles são os mensageiros, né? Aqueles que foram excluídos antes, que estavam doentes e tal, eles se tornam os agentes, né? Aqueles testemunhas da purificação. Então, assim, é, e essa purificação, acho que da nossa casa, das pessoas que estão em volta, começa com isso também, né? Eles têm que ver em nós um testemunho de gente purificada para que daí a casa, o ambiente seja purificado, a casa seja purificada. Então, é, a gente é o templo do Espírito Santo, então a gente tem o Messias que purifica a gente e que nos ajuda a falar sobre ele, sobre como essa purificação pode se estender para a nossa casa, para os nossos amigos, para a nossa comunidade, né? Então, assim. Eu vejo como Deus providencia tudo que a gente precisa, né? E não Verdade. só a gente, mas a nossa família, a nossa comunidade, Isso aí, exatamente onde a gente está vivendo. isso Eu aí. acho que é isso que tem essa coisa da casa, como ele fala, não é só você que tem que ficar curado, a casa, a sua família, essa coisa com testemunho de Yeshua, né? É verdade. E você trouxe, na verdade, essa
essa parte lá de Segundo Reis, capítulo 7, né? Na verdade, o que que aconteceu? Os doentes, os leprosos, eles se sentiam sem esperança. Por quê? Porque o povo não queria que eles se aproximassem, porque Deus falou: não, vocês estão impuros, não se aproximem impuros, né? Tá certo? E Sim, aí, isso estava um momento de guerra, o acampamento inimigo estava do outro lado, eles estavam passando fome. Eles falaram assim: o que que a gente tem a perder? Foram lá no acampamento do inimigo e o inimigo, e eles viram que o inimigo saiu correndo. Por quê? Porque Deus já tinha dado a vitória para eles, né? E aí eles se alimentaram, pegaram o espólio ainda do que havia lá e saíram correndo contar para o rei, para os guardas da cidade, dizendo: olha, vai lá, porque não tem ninguém lá. Então, Deus já tinha dado uma vitória para eles e eles nem sabiam. E foi o leproso, aquele impuro, quando ele percebeu uma coisa boa foi que ele fez, que saiu correndo para contar para os demais. E os demais foram lá e tomaram posse. É essa mais ou menos a história que, na verdade, gerou toda essa colocação da Ivani. E muito legal, Ivani, muito bom você ter lembrado disso. Mas você também queria falar sobre Salmo, né? pois é, o Salmo 120 é como se é como que se Deus tratasse a nossa angústia, né? Imagino que é, como os leprosos sentiam, né? E como a gente, como pecador, sente, né? Quando a gente tem pecado, a gente está separado de Deus. O pecado contamina a nossa alma, deixa a gente cada vez mais para baixo. E aí, quando vem essa purificação com Yeshua, aí a gente vê a necessidade de redenção e tem para quem pedir. Olha só o Salmo 120. Na minha angústia, clamo ao Senhor e ele me ouve. O Senhor livra-me de lábios mentirosos, de língua enganadora. E ele fala: já há tempo demais habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Na verdade, às vezes a gente enfrenta isso no meio das dificuldades da vida, né? Às vezes a gente quer falar sobre a paz, a gente quer falar, e o mundo está todo nessa questão de guerra, de movimento, de pecado, mas na nossa angústia o Senhor nos ouve. Aonde a gente estiver, o Senhor nos ouve. Então, o Salmo 120 para mim fala assim: a gente vive no meio de pessoas enganosas, de pessoas que não estão com os corações entregues a Yeshua, mas a gente pode desejar a paz e confiar em Deus que Ele cuida de nós e dos nossos amados também, né? Uhum, é verdade. E, na verdade, hoje em dia a gente fala de paz. Essa paz que se fala por aí não é a paz que é aquele shalom, aquela paz completa que só Yeshua pode dar. Tem uma passagem em João, é, João 14, acho que 27, se eu estou bem lembrado, onde Yeshua conta um negócio para a gente. Eu vou ler para vocês para não omitir o que é importante. Primeiro ele fala no versículo 26 do Consolador, ele fala do Espírito. Yeshua ainda estava com o povo ali, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele é Jesus, Yeshua ainda estava presente em carne e osso, e ele diz que o Pai, Deus Pai, eterno, soberano, enviará em nome de Yeshua o Espírito Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. E aí ele diz assim: deixo-vos a paz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Quer dizer, essa paz que você ouve o mundo falar não é a paz
aquele shalom gostoso, completo de Yeshua. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Então a gente vive num mundo conturbado, num mundo onde o pessoal fala de paz, mas você vê disputas, você vê guerras, a gente fica preocupado, eu fico. Ivani também fica, né, Ivani? Também. E você também fica. Você que está assistindo também fica. Mas Yeshua fala assim: não se importe com isso. Confie em mim. A minha paz eu vos dou, que é uma paz diferente de todo mundo. Não se perturbe o vosso coração. Não tenham medo. Não é um bom jeito da gente encerrar hoje isso aí? Não se perturbe o vosso coração. Não tenham medo, porque a paz de Yeshua está com todo aquele que acredita nele e que confessou acreditar em Yeshua. Então, eu desejo a todos um Shabat repleto de Shalom, aquele Shalom que só Yeshua pode proporcionar. Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat shalom, pessoal.